Olá, amigos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém? Vamos hoje estudar um assunto um pouco polêmico. Eu estava na cidade de Candeias, aqui na Bahia, e um pastor estava comigo, um pastor de outra denominação, não tenho nada contra, é meu amigo, me tornei amigo dele lá. E a gente debateu sobre um tema um pouco polêmico, como eu já disse. É sobre a filha de Nefté. O sacrifício, o holocausto que Nefté faria se Deus fosse com ele a conquistar as cidades que oprimia a Israel. E ele fez um voto para com Deus. E é sobre esse voto que a gente vai estudar, que está no livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 30 até o 39. Aqui está o voto de Nefté, filho de Gileade. Diz bem assim: E Nefté fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor. Ele está dizendo aqui, se ele viesse em paz dos filhos de Amon, que ele foi pelejar contra a opressão que faria sobre os filhos de Israel. E ele diz, se ele voltasse em paz dessa batalha, dessa guerra, isso seria do Senhor, não seria dele, nem dos méritos dele, seria pelos méritos do Deus de Israel, seria do Senhor. Ok? E oferecerei em holocausto. Eu o oferecerei em holocausto. O que significa holocausto? Para vocês que conhecem o livro da Torá, sabem muito bem o que significa um holocausto. Era costume hebreu se oferecer sacrifício em holocausto. Eu fui lá no Google pesquisar e o Google me falou bem assim. Vocês podem pesquisar também, porque não quero aqui falar sobre heresia, o que não está na Bíblia. Eu vou falar o que está na Bíblia e a gente vai ter luz do texto que a gente está lendo, para esclarecimento do texto, dentro da luz da Bíblia. Não vamos fugir à luz da Bíblia, mas dentro da luz da Bíblia. Holocausto ou oferta queimada é um sacrifício religioso de animais que é completamente consumido pelo fogo. A palavra deriva do grego clássico, holocaustos, e do hebraico, oiokaotosi. Então significa que era prática dos hebreus fazer sacrifício religioso de animais, do qual a vítima era queimada completamente. E aqui era um novilho.
Então vamos entrar dentro do texto, no contexto, para esclarecimento à luz da Bíblia. Então diz aqui que a sua vitória seria do Senhor e ele ofereceria um holocausto. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite. 20 cidades ele conseguiu derrotar com o poder do Senhor. Ele cria que pelo seu próprio poder ele não podia nada, que essas vitórias vinham do Senhor. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só, a única. Não tinha outro filho nem filha. Nefité só tinha uma filha, uma única filha da sua esposa. E na cabeça do pai, ele claro que raciocinava bem e queria um casamento feliz para sua família, para sua filha. Ele queria um varão como ele para sua filha. Só que Deus a escolheu para provar Nefité se ele realmente seria fiel ao seu voto para com ele. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não a tornei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor? Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto. Como já falei, Nefité não queria e nem imaginaria que fosse a sua filha que viesse ao seu encontro, conforme o voto que ele fez para com Deus. Mas Deus a escolheu. Deus a escolheu uma virgem pura, uma pureza de corpo e de alma, pois símbolo dos cordeiros, dos novilhos, sem defeito, sem mancha, para ser sacrificado ao Senhor. Literalmente os cordeiros, os animais, mas simbolicamente aqui está a filha de Nefité. A única filha, sem mancha, virgem, e ela seria consagrada ao Senhor. Mas o sacrifício que ela se deu a ser oferecido, a gente vai encontrar no término dos outros versos bíblicos. E disse ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E ela pediu ao pai: Deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela pediu um tempo para reflexão, para chorar todos os planos que ela tinha para uma família, para um marido, ter filhos. Ela agora foi vedada. Ela foi agora ser virgem por toda a sua vida,
sem ter filho, sem ter marido e sem ter posteridade para dar netos ao seu pai e à sua mãe. E isso ferir ao coração de Nefité e também ao coração dela. Mas só que ali tinha uma família consagrada ao Senhor, temente ao Senhor e que viu realizar feitos milagrosos que só o Senhor poderia fazer na vida de Nefité, conquistando 20 cidades e eliminando os inimigos de Israel e dando paz, trazendo paz a Israel. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. Está vendo aqui? E ela não conheceu varão. O sacrifício aqui seria que ela seria consagrada ao Senhor e sacrificaria a sua virgindade. Sacrificaria a sua virgindade e ela não conhecia varão, não conheceria varão para ter filhos, para se casar, para dar netos aos seus pais. E isso foi tanto dolorido para ela e tanto para seu pai e a sua mãe. É tanto que ela pediu a seu pai que fosse chorar com as suas companheiras, porque a virgindade dela não seria tocada por homens, ou melhor, por homem, por um marido, por um varão. Ela viveu a sua vida toda consagrada ao Senhor, a sua virgindade. Ela não foi possuída por homem. E isso, nas mulheres da época, seria uma glória ter filho. É tanto que a gente vai agora para o livro de Samuel, o que Ana chorou para com Deus e o que ela pediu a Deus, e se realizasse isso, ela daria a realização para Deus. Olha só o que aconteceu em Samuel 1:11. Diz assim: vamos entender o texto à luz da Bíblia, que ali não foi oferecida a filha de Nefité em sacrifício, porque isso seria contrário à Torá. Muitos podem dizer, e Isaac? Deus não pediu Isaac em sacrifício? Mas Abraão não fez voto para com Deus. Foi Deus que pediu Isaac. E quando Isaac e seu pai chegou ao cume do monte, foi substituído por um animal. E ali, o Monte Moriá foi chamado como Deus proverá. E isso foi feito. Não foi voto, foi um pedido de Deus para testar a fé de Abraão. E ali Deus concluiu dizendo que Abraão amaria a Deus. Mas no contexto de sacrifício, de voto e sacrifício, só se realizaria de animais. Ok? E sacrifício de gente, de pessoa, era prática dos pagãos, dos filisteus, dos amonitas, que sacrificava seus filhos nos templos de Dagom e assim por diante. Então foge totalmente da linha de raciocínio, lógica, da palavra de Deus, oferecer pessoa em sacrifício a Deus. Isso não existia com os hebreus, os filhos de Deus. Ok? Então, para que nós descartemos essa possibilidade de acontecer sacrifício de gente
em voto de homem para com Deus e Deus ser com ele, a gente vamos para a luz da Bíblia crer que somente ela foi consagrada ao Senhor e sacrificou a sua virgindade. Não a doou para um marido, mas ela foi vedada com a sua virgindade até o dia da sua morte, e ela não conheceu o varão, conforme está escrito no livro de Juízes 11, no versículo 39. Ok? O que foi que Ana estava chorando, clamando no templo, implorando um milagre que acontecesse, e ela agora o ofereceria a Deus. Olha só a linha de raciocínio. Ela o ofereceria a Deus. Não era de morte, era em vida. Consagraria para Deus e ela viveria em Deus. Ok? E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que vier, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Aqui está falando de Samuel. Está em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 11 e no versículo 28. Aqui está a história de Ana, pedindo a Deus que fosse fértil e que o seu ventre desse à luz um varão. E ela o daria a Deus, o ofereceria a Deus. E assim vocês conhecem a história de Ana e de Samuel. E Samuel cresceu ali no templo com Eli. Ok? Tem também outro texto para a gente consultar no livro de Levítico. No livro de Levítico. Aqui diz no capítulo 27. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Está vendo? Serão as pessoas ao Senhor. E foi o que Nefité deu para Deus a sua filha e sacrificou a sua virgindade. Então, à luz da Bíblia, não existe sacrifício de pessoas para com Deus, assim votando, tendo um voto para com Deus e Deus fosse com ele. Não tem sacrifício de pessoa. Só existe sacrifício de animais. Sacrifício de pessoa é pagão, não é hebreu, não é israelita, mas sim doar para Deus. Doou para Deus a sua filha, como Ana, e como aqui está em Levítico 27, 1 e 2. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Entendeu? Então aqui está um pouco resumido dessa história que a gente acabou de estudar, que aqui Nefité não sacrificou a sua filha em holocausto. Ela doou a Deus a sua filha e sacrificou a sua virgindade. Como? Ela não conheceu o varão. E ela chorou. E isso virou um costume em Israel. Pelo menos 4 dias no ano, as mulheres choravam. E virou um costume para que elas tivessem fertilidade em seu templo, no seu ventre,
o melhor no seu ventre e tivesse filhos. Ok? O sacrifício, o holocausto foi feito pelo animal, queimado, totalmente queimado, em um altar. E o sacrifício foi da virgindade da sua filha, e ele doou-a ao seu Supremo e Criador, o Senhor de Israel, que venceu aquelas batalhas por ele. E ele diz que as batalhas vencidas vinham do Senhor, e ele reconheceu. E ele também se lamentou por não ter um netinho ou uma netinha. Ela foi vedada, ela não conheceu o varão. Então aqui ela continuou vivendo, virgem, consagrada ao Senhor. E o sacrifício e o holocausto que ele fez foi de um novilho, foi de animal, não foi da própria filha. Então fica aqui o meu abraço. Se vocês gostaram do vídeo, eu tenho um canal no YouTube e lá está escrito Paulo Messias. Você vai ver a minha foto junto com o meu filho e você clica lá e divulga esses vídeos, que você vai estar passando a mensagem verdadeira para aqueles que estão me ouvindo e através de você como um canal de bênção a levar a verdade a outras pessoas e as outras pessoas ser maravilhado pelo texto bíblico ser revelado. Ok? Que Deus o abençoe e que em outra oportunidade eu estou aqui falando mais a respeito da Bíblia. Um forte abraço e até nos vermos outra vez.